Bom, então aqui a gente tem esse exercício que envolve questão de troca de calor, tá? E o exercício ele diz o seguinte: um bloco metálico de 200 gramas, inicialmente a 155 graus Celsius, é colocado em 1 kg de água a temperatura de 25 graus Celsius. O equilíbrio térmico é atingido a 35 graus Celsius. Calcule o calor específico do metal, sabendo que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, tá? Então, primeiro, a gente está misturando aqui um bloco metálico que tem 200 gramas de massa, e esse bloco metálico ele está inicialmente a essa temperatura de 155 graus Celsius. E aí ele vai ser misturado com 1 kg de água, então esse 1 kg seria a massa da água, que está inicialmente a 25 graus Celsius. Quando você mistura essas duas coisas que estão em temperaturas diferentes, o mais quente vai ceder calor para o mais frio. No caso, o bloco metálico vai ceder calor para a água e a temperatura dos dois vai variar, certo? Então, o bloco metálico que estava com uma temperatura de 155 vai diminuir, a água vai aumentar a temperatura e sempre em algum lugar entre essas duas temperaturas você vai atingir um ponto que a gente chama de equilíbrio térmico, que é quando os dois atingem a mesma temperatura. Então, quando o exercício fala que o equilíbrio térmico é atingido a 35 graus Celsius, ele está querendo dizer que essa é a temperatura final do sistema, que os dois atingem a mesma temperatura. Aí ele pergunta para você qual que é o calor específico desse metal e fornece o calor específico da água, que é 1, certo? Então vamos primeiro começar anotando esses valores, tá? Então vamos chamar aqui, o bloco metálico vamos chamar ele de A, para a gente não precisar ficar falando toda vez bloco metálico, para na hora de diferenciar as quantidades de calor a gente poder chamar de QA e QB, certo? E a água a gente vai chamar de B. Então o que acontece? O bloco metálico ele tem uma massa, né, como a gente está chamando ele de A, a gente vai chamar de MA, que é de 200 gramas. Ele está inicialmente a 155 graus Celsius, então temperatura inicial 155 graus Celsius. Ele atinge no final do processo a temperatura, eu vou colocar aqui TIA, que é essa temperatura inicial do bloco metálico. A temperatura final é de 35 graus Celsius, que é a temperatura de equilíbrio térmico, certo? E o exercício pede para a gente calcular então o calor específico desse metal. Como a gente tem a temperatura final e inicial, a gente pode calcular então a variação de temperatura desse bloco metálico, que vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial dele. Temperatura final dele é 35, temperatura inicial é 155. Então, a variação de temperatura vai ser menos 120 graus Celsius. Para a água, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai, então, anotar aqui os valores, a massa de água. Então, a massa de água é 1 kg, só que repare aqui que a gente tem que usar a massa em gramas, né? Porque o calor específico está sendo dado em caloria por grama grau Celsius. Então, a massa aqui a gente vai ter que converter para gramas, então 1 kg é 1000 gramas. A gente tem a temperatura inicial da água, que é 25 graus Celsius, aqui, né? A temperatura final, que também é 35, porque é o equilíbrio térmico, né? Então, os dois corpos, né? No caso a água e o bloco metálico, vão estar a 35 graus Celsius no final. E a gente tem o calor específico da água, que é 1 caloria por grama grau Celsius. Da mesma forma que a gente fez aqui pro bloco metálico, a gente faz para a água para calcular o ΔT,
né, a variação da temperatura da água. Então aqui seria a temperatura final menos a temperatura inicial da água, que é 35 menos 25, que dá 10 graus Celsius. E agora, né, lembrando que sempre que você tem dois corpos, né, trocando calor, um dos corpos, que é o mais quente, ele vai perder uma quantidade de calor, e essa quantidade de calor vai ser recebida pelo outro corpo. Então, quando a gente soma essas duas quantidades de calor, o resultado tem que dar zero, né? Lembrando que quando a gente perde calor, a gente diz que essa quantidade de calor é negativa. Então, na verdade, vai ficar um menos o outro, né? E vai dar zero. Então, como eu tenho só dois corpos, então a quantidade de calor do corpo A mais a quantidade de calor do corpo B tem que dar zero. Só que como é que a gente calcula essas quantidades de calor? Então, a gente tem uma fórmula, né, do calor sensível, que é MC ΔT, né? Então, o calor, a quantidade de calor sensível, que é aquela quantidade de calor relacionada à mudança de temperatura, é massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Então, tanto para o A quanto para o B, a gente vai ter que aplicar essa fórmula. Então, no caso do A, a gente vai ter MA vezes CA vezes ΔTA. E para o B, a gente vai ter MB, CB, ΔTB. Tudo isso, a soma desses dois é igual a zero. Então, o que eu fiz dessa linha aqui para essa linha de baixo? Eu só substituí a fórmula aqui. E agora basta eu pegar os valores, né? Então, no caso do A, que seria o bloco metálico, massa 200 gramas, calor específico não sei, é o que eu quero descobrir, e a variação de temperatura menos 120 graus Celsius. Mais, agora para o B, massa do B, que é a água, 1000, calor específico da água, 1, e variação de temperatura da água, 10. Tudo isso, então, é igual a zero. E agora basta a gente resolver e para a gente poder encontrar, então, o calor específico do A, que é o que a gente está buscando, né? Então, primeiro, fazendo essa multiplicação aqui, né, eu tenho um menos aqui que eu posso colocar aqui para fora, então fica menos 2 vezes 12, 24. Tenho 3 zeros aqui, então coloco 3 zeros aqui, fica 24.000, né? Esse 200 vezes 120, vezes o CA, que eu ainda não sei o valor. Mais 10.000 vezes 1, desculpa, 1.000 vezes 1 vezes 10 vai dar 10.000. Tudo isso é igual a zero. E agora eu preciso isolar, então, o calor específico aqui, certo? Para isso, primeiro, ou eu preciso passar esse 10.000 para lá, como ele está somando, ele vai passar subtraindo, e aí eu vou ficar negativo dos dois lados, eu teria que multiplicar os dois lados por menos 1, ou para eu evitar de trabalhar com números negativos, eu já posso passar tudo isso daqui para lá, então eu vou pegar tudo isso daqui e vou passar lá para o outro lado. Então eu vou manter o 10.000 desse lado e vou passar esse menos 24.000 CA para o outro lado, que agora ele fica positivo. E aí, agora para eu poder isolar esse meu CA, eu pego esse 24.000 que está multiplicando e passo ele dividindo. Então, o que vai sobrar aqui desse lado? Vai sobrar CA, que é igual a 10.000 dividido pelo 24.000 que eu acabei de passar ali. Aí, para simplificar um pouquinho as contas, eu posso cortar os zeros aqui. Aí fica 10 dividido por 24, que dá aproximadamente 0,42 calorias por grama grau Celsius, que seria, então, o calor específico do bloco metálico.